Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo para te manter bem informado. E olha só, as Nações Unidas afirmaram que o mercado global de inteligência artificial deve alcançar quase 5 trilhões de dólares até 2033, além de impactar 40% dos empregos em todo o mundo. O mercado global de inteligência artificial deve alcançar 4 trilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 27 trilhões de reais, até 2033. É o que diz o relatório da ONU Comércio e Desenvolvimento, publicado nesta quinta-feira. O texto lembra que a tecnologia transforma as economias, criando uma variedade de oportunidades, mas também traz riscos de aprofundar as desigualdades. De acordo com o documento, o uso da IA poderia afetar 40% dos empregos em todo o mundo, gerando ganhos de produtividade, mas também trazendo preocupação sobre a automação e a perda de postos de trabalho. Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a ONU ressalta que com a inteligência artificial, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos. Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de baixa renda para aproveitar as vantagens da inteligência artificial. A ONU afirma que a situação é similar em relação à inteligência artificial generativa. Mas esse tipo de tecnologia poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média. A inteligência artificial generativa é um ramo da IA que cria conteúdo novo, como textos, imagens, vídeos, músicas e áudios. E o presidente dos Estados Unidos tentou processar um ex-espião britânico em Londres, mas a justiça decidiu não iniciar um julgamento. Em vez disso, Donald Trump vai ter que pagar as custas deste processo. Acompanhe. A Alta Corte de Londres condenou nesta quinta-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a pagar o equivalente a R$ 4.500.000 em custos judiciais depois da rejeição dos processos contra um ex-espião britânico. Um relatório do ex-espião sobre os supostos vínculos de Trump com a Rússia provocou uma tempestade política em 2017. O bilionário americano tinha levado o caso à justiça britânica em 2022 sob a Lei de Proteção de Dados em relação a esse documento, que mencionava, entre outras coisas, a existência de um vídeo de conteúdo sexual. O processo foi contra a empresa privada de inteligência Orbis Business Intelligence, criada pelo ex-agente do Serviço de Inteligência Britânico M16, Christopher Steele, e contratada pelos democratas durante a campanha para as eleições presidenciais de 2016. Trump pedia uma indenização por danos morais e se centrava especialmente em duas notas desse relatório que descreviam orgias das quais ele teria participado em São Petersburgo e Moscou. No ano passado, a justiça britânica rejeitou os processos, afirmando que não havia razões convincentes para realizar um julgamento. Algumas das descobertas do ex-espião britânico alimentaram a investigação do procurador especial americano Robert Mueller, que investigou os vínculos entre Trump e a Rússia e concluiu que existiam provas de interferência estrangeira na campanha, mas não de um conluio com a equipe do republicano. E aqui no Brasil, o medo de um assalto provocou uma atitude drástica em alguns passageiros de um ônibus do Rio de Janeiro. Para escapar dos bandidos, 4 pessoas simplesmente pularam do veículo em movimento. Vamos ver. Um assalto dentro de um ônibus na manhã desta quinta-feira terminou em pânico e feridos na zona norte do Rio de Janeiro. 4 passageiros se jogaram do veículo em movimento para escapar da ação dos criminosos, que agiram com violência contra um dos ocupantes do coletivo. O crime aconteceu na linha 232, na altura da Praça da Bandeira, quando 2 assaltantes embarcaram e anunciaram um roubo. Um dos suspeitos estava armado e rendeu o motorista, enquanto o outro recolhia pertences dos passageiros. Em meio à tensão, um homem se recusou a entregar os objetos e foi agredido. A cena de violência causou desespero e 4 passageiros conseguiram abrir a porta traseira do veículo e se atiraram do ônibus em movimento. Eles caíram do viaduto dos Fuzileiros, já na altura da Cidade Nova. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Guiar. 3 delas estão em estado estável, enquanto a 4ª precisou passar por uma cirurgia na cabeça e segue em estado grave. O motorista, ainda sob a mira do criminoso armado,
dirigiu até as proximidades da Prefeitura do Rio, onde conseguiu acionar uma viatura policial. No entanto, os assaltantes desceram e fugiram antes da abordagem. A Polícia Militar fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Segundo relatos, o mesmo motorista já foi vítima de outros assaltos. Passageiros que estavam no coletivo descreveram o momento como aterrorizante, reforçando o medo diário de quem depende do transporte público na cidade. E eu fico por aqui com essa edição do Jornal Toda Hora, mas às 11h30 Tabata Porte volta no Redação Hit com mais notícias. Até mais!